Quem acompanha o programa Religare sabe que estamos apresentando a série de programas especiais gravados no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas. Programas foram gravados durante o Congresso Internacional da Soter em 2013. Hoje, no segundo programa, apresentamos a conversa com o teólogo e professor titular da PUC São Paulo, Enio José da Costa Brito. Atuando como pesquisador, nosso convidado atua nas áreas de teologia, história e antropologia. Conosco, durante o encontro, Enio Brito falou sobre suas pesquisas em torno do tema da multiculturalidade e da interculturalidade. No Religare de hoje, Enio Brito fala sobre multiculturalismo e interculturalidade, que é o tema de sua pesquisa. Olá, o Religare de hoje trabalha o tema multiculturalismo e interculturalidade. O Religare, nesse mês, está aqui na PUC Minas, no Espaço Cultura e Fé, durante o 26º Congresso Internacional da Soter. Professor Enio, você está aqui participando da Soter e obrigado pela participação aqui no Religare. O prazer é todo meu, poder voltar à Universidade Católica de Minas e estar participando aí do Congresso, do 26º Congresso da Soter. Bom, esse tema é a sua participação aqui no Congresso, multiculturalismo, interculturalidade, a ser um tema de larga data aí do seu trabalho, né? Nós propusemos para o Congresso um FT, um fórum temático, que discutia exatamente a questão da interculturalidade. E tivemos a oportunidade de apresentar esses trabalhos ontem. Tivemos um bom debate, porque o tema ele envolve uma certa complexidade e é um tema que está na agenda cultural do século XXI. Talvez um dos temas mais importantes aí da agenda cultural do século XXI. Sim. Como é que a gente poderia assim, identificar o início do debate sobre multiculturalismo e interculturalidade? A questão da diversidade cultural, ela não é recente na história da humanidade, não é? A diversidade cultural sempre esteve presente. Mas o que caracteriza o debate de hoje é que na década de 1920, nos Estados Unidos, na sociedade americana, nós tínhamos a presença de diversos grupos culturais. E para explicar, para ver como é que esses grupos se interagiam, eles criaram uma expressão melting pot, uma espécie de um caldeirão onde você mistura todas as coisas, né? Mas o que aconteceu? Essa política assimilacionista ela foi muito combatida na década de 60, 1960. Você deve estar lembrado, década de 60 é uma década de explosão de utopias nos Estados Unidos. O movimento negro, os hippies, né? Hoje a gente não fala mais dos hippies, mas os hippies, né? Todos esses movimentos. Mas, lembrado assim, professor, pelos livros de história. Pelos livros de história, tá certo. Porque eu sou de 70. Você é da década de 70, tá bom. Mas, de fato, o termo mesmo, a origem, vamos dizer assim, próxima desse termo, é 1971, quando o então primeiro-ministro do Canadá, Pierre Trudeau, para caracterizar a política de tolerância real entre os grupos presentes no Canadá, criou o termo multiculturalismo. É uma coisa interessante, Flávio, porque eu tenho uma irmã que mora há 20 anos no Canadá e até hoje ela não conseguiu se integrar na sociedade canadense. Ela está num pequeno círculo de italianos, porque o marido é italiano, de descendência italiana, e fica circunscrita naquele círculo. Vê que a questão é complicada e é complexa. Sim, sim. Né? Pensar os termos multiculturalismo e o termo interculturalidade. Há uma diferença? Como é que a gente poderia matizar melhor assim, um e outro? Sim. O multiculturalismo, vamos pensar na presença e na coexistência de culturas diferentes no mesmo espaço social. Não é? Portanto, a gente tem de respeitar isso. E a base do multiculturalismo é o princípio da tolerância. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse princípio porque ele tem uma matriz histórica bastante interessante. A teoria política da tolerância, ela foi criada no século XIII, por Marcílio de Pádua. Para aqueles que estudaram filosofia, o conhecem bem.
Então, as ideias de Marcílio de Pádua, elas foram retomadas depois por outros autores, por exemplo, Tomás Moro, né, Píccolo della Miranda, sim, mas principalmente por John Locke, que escreveu a Carta da Tolerância. Carta da Tolerância que foi a base do laicismo, né? E John Locke defendia o respeito às pessoas que praticavam religiões diferentes, né? O conceito se fixa no século XVIII, com o racionalismo e o iluminismo, e com o Tratado da Tolerância de Voltaire. Nesse momento se fixa essa política. Então a gente tem, num primeiro momento, o termo multiculturalismo relacionado com religiões diferentes, né? Grupos religiosos diferentes. Atualmente esse termo se deslocou, teve um glissement, teve um escorregamento, né? E hoje nós falamos dos grupos, dos diversos grupos étnicos presentes na sociedade, né? Sim, sim. Então, o termo multiculturalismo. Então, a base do multiculturalismo é o princípio da tolerância. Sim. Né? E já a interculturalidade? A interculturalidade. Então, a interculturalidade, ela nasce no contraponto do movimento da globalização. A globalização, ela quer plastificar ou homogeneizar todas as culturas. Então, a interculturalidade nasce nesse contraponto, dizendo, não, as culturas têm as suas especificidades, ela tem as suas características, né? E a interculturalidade, ela supõe realmente uma partilha, né? Ela supõe um diálogo real, concreto, para que se possa ter uma convivência real das diversas culturas, né? Então, a gente tem um multiculturalismo baseado no princípio da tolerância e a interculturalidade mais dinâmica, mais aberta, reconhecendo que as culturas estão em processo, não é? E aí baseado no diálogo real e concreto. Como é que a academia brasileira reflete esses temas? Hoje, a discussão, principalmente do multiculturalismo, ela tem sido deixada um pouquinho de lado, por ter percebido que o multiculturalismo realmente não levava a uma real política na sociedade, porque o princípio da tolerância pode conviver com a indiferença, né? Então, eu sou tolerante, mas sou indiferente, e aí não vamos a lugar nenhum, né? Ou então, o princípio da tolerância pode ser vivido como uma falsa caridade, aí estamos no mesmo pé. Então, hoje o assento da academia tem trabalhado, começa a trabalhar mais a questão da interculturalidade, né? Nós, por exemplo, em São Paulo, na PUC, temos trabalhado muito a interculturalidade relacionada com a presença da cultura afro na sociedade brasileira. Aí não só para descobrir, vamos dizer, os vestígios que são inúmeros dessa sociedade, dessa cultura africana no Brasil, mas perceber o grande significado para a nossa cultura da presença afro no Brasil. Antes de entrar nesse tema, professor, a questão da cultura brasileira, nós somos, você dava o exemplo da sua irmã no Canadá, sim, que não conseguiu se integrar. A cultura brasileira tem traços distintos no que permite essa melhor convivência entre as culturas? Eu acho que sim, pela nossa experiência, né? A cultura brasileira, pelas suas matrizes, não é? Nós tivemos a presença indígena, depois a presença portuguesa, a presença africana e a presença de tantos migrantes, né? Quer dizer, eu acho que uma das características da cultura brasileira é a sua porosidade. E a porosidade permite acolher a diversidade. Talvez, politicamente, a gente não saiba usar tanto essa potencialidade que a nossa cultura tem, mas todo estrangeiro que chegue aqui, uma das primeiras coisas que ele diz é que ele foi muito bem acolhido e que ele se sente bem nessa sociedade, né? Eu acho que temos potencialidade maior, né, explorar melhor isso, que é um traço do nosso caráter, vamos dizer assim. E trabalhando especificamente a questão da interculturalidade no que diz respeito à cultura africana, que é um objeto caro, que é um, né, tema caro do meu trabalho, né? Eu acho que principalmente a gente está voltado aí para a questão das religiões africanas, né? É um momento de perceber essa diversidade no campo da religiosidade africana. Nós temos aí diversas expressões, não é? Então, eu acho que é um filão aí muito importante que a gente possa conviver, possa ter uma convivência pacífica entre essas religiões.
porque mesmo entre as religiões afro, a gente tem uma certa hierarquia, né? A gente sabe que o candomblé e a umbanda são, de certa maneira, religiões hegemônicas, né? E outras, a Jurema, o tambor de Minas, né? São religiões que ficam quase em segundo plano. Então, até entre elas é importante que a gente desenvolva e amplie essa questão da interculturalidade, né? Aconteceu um seminário em Belo Horizonte já há alguns meses, salvo engano, no final de maio, início de junho, e dos conferencistas, um professor de antropologia da Bahia, né, falava de como que no interno da própria tradição africana há não só uma divisão, mas também um tipo de competição para saber quem é mais fiel às origens. Ou quem é mais puro, né? Por sinal, essa questão da pureza, ela é muito complicada. Esse mito das origens, Flávio, é muito complicado, né? A gente sabe, claro, a nossa matriz é a África, ou talvez fosse melhor a gente dizer as Áfricas, né? As matrizes. As matrizes, né? Mas, numa situação diaspórica, nós tivemos uma característica profundamente brasileira. Quer dizer, a vivência da religiosidade africana no Brasil, ela tem um perfil próprio. Eu orientei um doutorado, não sei se vocês se lembram, nós tivemos até o prêmio aqui, um dos prêmios da Soter, em que Brígida Malandrino resgatava as matrizes afro na Umbanda, porque se costumava dizer que a Umbanda é uma religião essencialmente brasileira, quase dizendo não tem nada a ver com a África. Não, tem a ver, mas tem o nosso perfil aqui, né? Nós vamos continuar no segundo bloco, professor. O Religário de hoje conversa com o professor Enio Brito, da PUC de São Paulo. Nós estamos conversando sobre multiculturalismo e interculturalidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.